A palavra de Deus tem nos incomodado por esse tempo. Semana passada nós demos apenas um spoilerzinho da mensagem e eu quero te convidar a pensar sobre a mensagem. Nós falamos sobre isso, coloque em ordem a sua vida, na primeira temática. E nós falamos aqui já algumas vezes, no primeiro dia, sobre a necessidade. Tem os 3 pontos aí, por favor, Caio, na mensagem, os 3 que nós já passamos, por favor. Dá uma olhada aí que a gente mandou para vocês aí. No primeiro dia nós falamos sobre a necessidade de se ter ordem na vida. Está no YouTube já, caso você queira ouvir ou aprender um pouco dessa palavra, você pode acessar o nosso canal no YouTube e você buscar essa mensagem. O segundo dia nós falamos sobre pôr em ordem o nosso tempo. Quem usou dessa prerrogativa foi o nosso seminarista Tiago, e ele pregou sobre isso, colocar em ordem o nosso tempo. Da outra vez, no terceiro encontro, nós falamos sobre colocar em ordem a nossa família. Quem nós somos, como nós nos convivemos, com quem nós convivemos. E semana passada e hoje exatamente, nós vamos falar sobre colocar em ordem a nossa fé. Por que colocar em ordem a nossa fé? Semana passada, os meus queridos que estavam aqui, eles colocaram em ordem aquilo que eles acreditam. Porque o ato de você, como Jesus mesmo disse, se colocar à disposição e professar a fé diante dos homens, ou aquele que me confessar diante dos homens, palavras de Jesus, eu o confessarei diante do Pai. Há uma necessidade importante diante das realidades espirituais dos evangelhos, onde nós temos que nos identificar quem nós cremos, por que nós cremos no que cremos, e o que aquilo que cremos faz de diferença na nossa vida. Talvez aqui a gente precise olhar um pouco mais para a palavra, e tentar entender de forma muito clara, e eu quero convidar você para a gente entrar nela, e perceber a partir das Escrituras o que a gente precisa, ou por que a gente precisa organizar a nossa fé. Semana passada, recapitulando um pouquinho, eu apenas fiz uma introdução e eu quero renovar essa introdução ao seu coração. Quando nós falamos de alguns filósofos, cientistas, enfim, Blaise Pascal e Dostoiévski, ambos de 1623 e o outro de 1821, onde ambos diziam numa frase muito clássica, que há um abismo ou há um vazio infinito dentro de nós, que só é preenchido por Deus. Essa é a frase que eles colocam e de forma muito categórica, eles dizem isso tranquilamente. E eles falam sobre isso, acerca de uma angústia, ou talvez de uma aspiração que todos nós humanos temos. Um bichinho que não tem essa aspiração, ou um cachorro, um gato, qualquer outro animal, não tem essas mesmas aspirações que eu e você temos, que por sua vez, se não for alinhada, ela gera angústia em cada um de nós. E nós falamos semana passada, só relembrando, que nós temos um tripé talvez aí, de circunstâncias das quais o nosso Criador nos fez. A primeira delas, Deus nos fez relacionais. Quando ele olha para a sua criação, capítulo 2 do livro de Gênesis, exatamente o versículo 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só. É possível viver sozinho, mas não é saudável, é isso que diz o texto. Até comentamos semana passada sobre isso, que todos nós precisamos de alguém desde o nascimento, desde a forma de nascer, você não nasce sozinho, você precisa de 2 pessoas para fazer você. Precisamos de alguém para tirar nós. Precisamos de alguém para quando nós morrermos, conduzir-nos num lugar onde a gente vai ficar ali, o nosso corpo, a nossa carne. A outra questão que a gente percebe na Bíblia também, a despeito desse tripé, é que Deus colocou o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, exatamente no versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus colocou em nós, no ser humano, a eternidade. Por isso que nós aspiramos pela eternidade, nós angustiamos quando nós estamos ficando mais velhos, quando a gente tem que se relacionar com o discurso de que eu vou morrer, e a gente não gosta dessa expressão ou desse desenvolvimento de que a morte está porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, nas nossas aspirações.
E por não entendermos essa dinâmica do que vai acontecer, nós nos perturbamos, nós nos angustiamos por essa aspiração da eternidade. Você pode crer ou não nisso, não faz diferença. O fato é quando a morte chegar, ou quando uma doença, ou quando uma informação chegar e começar a deixar você um pouco preocupado, você vai refazer as suas reflexões sobre a eternidade. Tanto que Eclesiastes, Salomão diz para nós que é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa. Porque na hora do luto a gente faz algumas observações. E talvez a primeira pergunta que a gente faz quando a gente entra num velório é: quando será o meu dia? Como eu vou morrer? Ontem no culto, lá no aniversário, o pastor que estava pregando, o pastor Humberto, ele dizia, quando seu pai faleceu, antes de falecer, com o presbítero que estava com ele no leito, ele contando uma piada, deu o último sorriso e faleceu, descansou. Ele dizia que ele quer falecer assim como seu pai, sorrindo. Todos nós temos essa aspiração, porque dentro de nós, segundo o próprio Deus, foi colocado a eternidade, e a continuação do texto diz, que no versículo 11, ainda a segunda parte, de que algo essa eternidade ainda nos foi dado a ideia de não conhecer, para que a gente não fique maluco, ou talvez ficamos malucos, porque ninguém voltou de lá para dizer o que aconteceu, para te avisar, faz isso, faz aquilo. Segundo a própria narrativa do texto, ao ser humano importa morrer apenas uma vez. O que passar disso, depois é juízo. Então não é morre uma vez só. Acabou, morreu, o pó volte à terra que o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Só, acabou. A Bíblia diz isso sobre a morte. Mas a terceira, e talvez a mais contundente para nós aqui, nesse conteúdo que nós vamos conversar, é a questão da devoção. Nós somos seres devotos. Nós adoramos alguém ou alguma coisa. Nós temos essa predisposição de adorar alguém. Sartre, num dos seus livros sobre a essência da humanidade, ele vai dizer que todo ser humano é predisposto a uma tendência a adorar alguém, ou a ter crença. E quando a gente olha para o texto exatamente de Romanos, capítulo de número 1, versículo 25, o texto diz que nós trocamos a glória de Deus incorruptível e adoramos a criatura no lugar do Criador. Nós invertemos, porque desde Gênesis até Apocalipse você percebe toda a narrativa harmônica da Bíblia que o é, dizendo para nós que há um só Deus para ser adorado, e a Ele apenas prestará culto. Está escrito inclusive nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo. O que a Bíblia toda está dizendo para nós é que nós de alguma forma adoramos. Jesus fala sobre isso, repetindo o que está em Deuteronômio, que está em livro de Êxodo, no capítulo 4 de Lucas, versículo 8, que só a Deus dará culto. Ou seja, há uma ideia de devoção de que nós deveríamos adorar o nosso Criador. Mas em algum momento na nossa história a gente deixou de olhar para cima para o nosso Criador e começamos a criar coisas e a adorar as coisas que criamos, ou adorar a nós mesmos. E a gente fica numa angústia, numa aspiração que a gente não consegue saciar. Por isso a pergunta talvez aqui é: como resolver essa angústia? Como resolver esse problema? Como resolver o processo da eternidade? Falamos isso semana passada. Como resolver o processo do relacional? Como resolver o processo da devoção? Ou talvez como a gente pode assimilar essa angústia, essa aspiração que todo ser humano tem? Temos 2 caminhos. O primeiro caminho que nós temos, conhecido por todos, tem a ver com ateísmo, que é negar tudo isso. Deus não existe? Só essa vida? Amanhã, se tiver amém, se não tiver, tem problema? Uma vez brincando com um amigo que ele era ateísta, ele disse para mim: rapaz, sei não amanhã. Ixi, sei não, se Deus quiser não vai dar certo. Eu olhei assim: se Deus quiser. Falei: como assim se Deus quiser? Você não é ateu? Não tem Deus. Não creio em nada disso. Creio em outras coisas. O filósofo dizia para nós que não existe um ateu genuíno. Porque a partir do momento que você não crê em Deus,
por ser um ser devoto, qualquer coisa, você crê, e não precisa nem da Bíblia para dizer isso, você crê em si mesmo. Então quem rege a tua vida é o ateu, é você mesmo. Eu creio no que eu acredito. Então quem que é o seu Deus? Você. Então é sobre o que você acha, sobre o que você pensa, sobre o que você ordena, e sobre o que você coordena, os seus passos vão transitando por aquele processo. É um caminho para resolver. Porque no caminho do ateísmo, você pode olhar para as questões relacionais e falar, fez bem ir embora, estou nem aí. Ou as pessoas que aproximam de você, amizade, não tem diferença nenhuma. Olhando pela janela ou pelo prisma, pela cosmovisão do ateísmo, você vai olhar para a eternidade e falar, isso não existe, aqui acabou, acabou tudo. Olhando pelo prisma do ateísmo, você não adora ou adora, isso não faz diferença, porque não tem um Criador, não tem ninguém, então, pelo ateísmo é fácil resolver essas questões de aspiração e angústia. A grande questão é como você vai olhar para tudo isso de forma honesta e perceber que não existe um Criador sobre todas essas coisas. A hora que Deus te colocar de frente, a hora que de repente você tiver que olhar as suas mazelas, a hora que de repente algo te bater à porta, nós vamos ter que encontrar com o Criador. Contudo, há uma segunda forma, e aqui eu quero entrar para a gente pensar, para resolver essa angústia, essa aspiração sobre a necessidade humana que nós temos, é a saciação. É preencher, como diz Pascal, Dostoiévski, preencher esse vazio, esse infinito, encaixando aquilo que como que um quebra-cabeça encaixa certinho, é a peça que falta e encaixa a gente. Segundo esses dois, segundo a própria palavra, esse encaixe chama-se Deus, e nós encaixamos ali. Contudo, eu quero abrir esse caminho da saciação em dois momentos. Antes de falar sobre Deus, há um caminho, há uma busca, há um desejo, um anseio que nós temos de saciar a esse vazio, quer seja relacional, quer seja de eternidade ou de devoção na nossa vida, com um saciamento humano. E esse saciamento humano nada mais é do que aquilo que muitas vezes eu e você fazemos, e Schopenhauer vai dizer isso aí para nós, que a gente tem uma angústia, uma ânsia de ter, e posterior o tédio de possuir. Porque ele está trazendo para nós essa satisfação humana, que muitas vezes eu e você trilhamos o caminho para acabar com essa angústia. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas angústias relacionais, hoje você tem um site ou mesmo um aplicativo que te vende ou que te dá amigos. E você pode logar lá o aplicativo para você ter um friends. Cara legal, quero ser seu amigo por um dia. Aluga um amigo. Resolve os problemas. Ou talvez saciação humana que nós temos de eternidade é de gerar dinheiro, é de gerar posses, é de cuidar da saúde exatamente, e nada contra você fazer isso. Inclusive são coisas boas que às vezes nós fazemos para satisfazer essa ansiedade nossa, como comprar coisas. Tem gente que tem impulsos para comprar e para comprar e ter coisas, e compra dali, compra daqui, não precisa, mas compra, não tem interesse, mas vai lá e compra, por quê? Porque talvez lá no fundo o que você está buscando é saciar uma coisa que não vai conseguir desse jeito. Talvez a lista se estenda como sexo, como fama, você quer ser reconhecido, quer ser um influencer, talvez é dinheiro, ou até mesmo, talvez é trabalho. Trabalha, porque se você parar de trabalhar ou tiver a sua solitude, é a hora que você se encontrar com a sua eternidade relacional e com a devoção você vai se perder. Outros talvez com coisas boas precisam colocar essa saciação a partir de curtidas, a partir de famílias, a partir de filhos, a partir de drogas, coisas ruins, a partir de bebidas. O fato é que toda essa saciação humana, ela tem provocado em muitos de nós frustração. E vai mesmo, irmão. Me recordo de uma banda que eu conhecia, Charlie Brown Jr. Em 2013, infelizmente, Chorão, que tinha tudo no auge da sua carreira, foi encontrado morto com overdose. Tinha tudo. Tem dinheiro, tinha fama,
tinha tudo o que precisava, mas mesmo assim, nada disso lhe trazia saciação para os seus problemas. Alguns meses depois, o Champion, não lembro o que ele era, se era o baixista da banda do Charlie Brown Jr., é baixista, né? Foi encontrado na mesma circunstância, também com overdose, cocaína, porque não encontrava. E eu me recordo, ouvindo e assistindo na época as reportagens, a gente percebia que esses, tanto o Champion ali, é Champion o nome dele mesmo, não é isso, né? Quem chamava ele? Tanto com o Charlie Brown, quanto com todos ali, o Chorão, e eles tinham um problema, e depois que o Chorão morreu, o Champion começou a ter problemas, e parecia que estava com os dias contados para ele também tirar a sua vida. Talvez você possa ser um pouco mais antigo. Mary Monroe, rica, linda, dinheiro, tudo que você imaginava, mulher com a beleza fora da sua época, foi encontrada com 36 anos, e eles dizem com uma possível overdose, um possível suicídio. Por que isso tem acontecido? Tivemos um caso aqui em São Manuel, alguns meses atrás, acho que nem deu um mês ainda, se não me engano, e esse caso foi um dos que acontece no Brasil a cada 45 minutos. E talvez é alarmante o que eu vou te dizer, mas a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E eu vou um pouco mais piorar essa estatística. De cada um suicídio, 20 pessoas tentaram. E talvez perto de você aqui sentado tem pessoas que já tentaram o suicídio. São pessoas que muitas vezes, e aqui nós não vamos entrar profundamente nesse tema, nós vamos falar sobre isso em outros momentos, como já falamos, talvez em setembro, como der o tempo que fala sobre isso. Mas isso nada mais é do que o caminho da saciação humana. Pessoas buscando em coisas, buscando em adorar algumas coisas, buscando saciar aquela angústia ou aquele espaço, vou chamar de infinito, que na nossa criatura, no nosso DNA, na nossa essência foi projetado, e a gente não vai conseguir ocupar esse espaço de forma alguma. Mas a gente insiste em fazer, a gente insiste em dar, a gente insiste em buscar tudo isso e dizendo, não, se eu tiver, se eu fizer, se tudo isso. Houve um homem na palavra de Deus, encontrando com Jesus, que ele tinha tudo, e Jesus, ao encontrar com ele, Jesus perguntou, o que queres? Ele diz, como eu posso fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele, o que você tem? Eu já faço isso, eu sigo as leis, eu faço tal. Jesus fala, vende tudo que tens. Mas por que alguém busca Jesus nesse caminho? É porque no fundo a gente sabe que o que a gente está fazendo não está saciando a nossa sede pelo eterno. No fundo, eu e você sabemos, e a gente convive com muita gente assim, que está buscando saciar esse espaço que a gente tem, através de coisas humanas, através de um saciamento que vai trazer talvez paliativamente uma sensação de bem-estar, mas no fundo, vai te cobrar. Não vai satisfazer porque você não foi feito para isso, isso aí é paliativo, isso aí é como um band-aid para curar uma cirurgia. Até quando nós vamos ficar correndo atrás disso? A segunda forma da gente se utilizar é a saciação, e a partir da saciação, a saciação humana. Contudo, as pessoas não estão mais conseguindo viver assim. Me recordo de um texto da Sunamita, lá no livro de 2 Reis, exatamente no capítulo de número 4, quando conta a história dessa Sunamita, uma mulher que perdeu o seu filho, e ao perder o seu filho, o profeta o ajudou, o fortaleceu, o profeta Eliseu ali no contexto, e ela infelizmente teve seu filho, acabou de morrer o seu filho, e um dos homens do profeta chegou para ela e perguntou, e aí, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. A grande pergunta é, como está tudo bem se seu filho morreu? Essa fachada de rede social que a gente está vivendo, está fazendo isso com a gente. É você chegar para alguém e perguntar, está tudo bem? E ele não tem condição, ele não pode dizer, não está bem, não, estou sofrendo.
Faz dias que eu não estou bem, faz dias que eu não durmo direito. Talvez aqui, assim como a sunamita, ela não abriu para aquele homem porque não era Eliseu, era um jovem de Eliseu. Mas quando chegou para Eliseu, ela abriu o coração e disse: meu filho morreu. Talvez o que está precisando entre nós é homem, é uma mulher de Deus, para que quando a gente perguntar para alguém: e aí, está tudo bem? A pessoa olhar para nós e falar: não está tudo bem, eu preciso da tua ajuda. Semana passada nós tivemos aqui uma pessoa que veio com a gente, né, Marco? E depois, quando eu disse para você abraçar alguém, aquela pessoa recebeu um abraço, depois deu um abraço no Marco, deu um abraço em mim assim, diferenciado. Sabe, a gente que está passando por situações difíceis, mas que não tem ninguém para dizer. Porque na vida toda, muitos de nós buscam saciar aquele vazio a partir do saciamento humano. Coisas, e coisas boas, mas que estão tentando colocá-las no lugar onde não é para ninguém ocupar, senão o próprio Deus. Mas aí depois, a partir dessa busca, o que acontece com a gente, infelizmente, o vazio que fica na gente pela saciação humana não preencher, a gente fica insatisfeito constante. Vê se não parece muito com a gente. Nada satisfaz a gente. Ou talvez desconexão emocional, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós sempre estamos à flor da pele, não estamos bem, as pessoas conversam com a gente, ou falam algo para a gente já, por que está pensando assim? Por exemplo, seus amigos que estão num canto conversando, você já acha, está conversando de mim, deve ser. Você acha que você é o centro do mundo, meu irmão? Não, é porque você está vazio. Por isso que esse vazio conecta também essa desconexão emocional. Projeta em nós uma baixa autoestima, conecta em nós às vezes a ausência, melhor, de ter propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu casei? Por que eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Infelizmente esse vazio faz com que a gente perca a nossa identidade. Por isso talvez a falta da consciência de preencher esse vazio, essa ação de saciamento humano, ela é silenciosa, ela é sutil. Quando a gente menos percebe, a pessoa não está mais muito bem como a gente acha que está. Por isso fiquem alertas e atentos sobre isso. Mas há uma outra forma de saciação, que é a saciação divina. E essa saciação divina, talvez uma frase que eu gosto de usar, que diz que se a angústia no ser humano é eterna, é só um eterno para preencher esse vazio. Se foi o eterno que produziu isso em mim, o meu Criador, então é só nele que eu vou me complementar. É só nele que eu vou viver a completude da perfeição e de ser quem eu sou a partir de uma peça de quebra-cabeça que vai encaixar certinho. Como a gente brinca entre os homens aí, é o meu número, certinho. Porém, a partir dessa saciação divina, que não é humana, nós buscamos no alto saciar aquilo que de fato temos dentro de nós. Nós temos dois caminhos. O primeiro caminho para a saciação divina chama-se religião. Que infelizmente, não só está muito em alta, como também tem feito muitos estragos em nome de Deus. E o conceito religião, até na palavra própria, religare, é algo do céu, da terra, e a religião faz com que a gente se religue, se ajuste, se conecte mais uma vez. Esse é o produto da religião. Esse é o objetivo da religião. E a religião por si, infelizmente, e o problema que eu trago dessa saciação divina ser a religião, é porque a religião, ela cria a gente para uma conexão com o divino totalmente distorcido. Por que distorcido? Porque nós estamos cheios de sincretismo, cheios de pluralismo, cheios de ideias, como por exemplo, às vezes a gente dizer, não, mas toda religião leva a Deus, Deus é tudo igual, é tudo mesmo. Não é não, irmão. Se você talvez soltou essa frase, ou se talvez você tenha isso, eu quero mostrar pela palavra que não é tão simples assim.
Não é uma frase que vai determinar que Deus é tudo igual, ou Deus é assim, ou Deus é assado. Não, não tem isso. O que a palavra e o que a religião vai dizer muitas vezes é assim: o que basta é você acreditar em alguma coisa. Na Índia é assim. Deus é bicho, Deus é boi, milhares de deuses estão lá e todo mundo é devoto daquela coisa toda. E como que nós podemos nos parear com essa situação? Porque o cuidado que eu e você precisamos ao olhar para Deus a respeito de uma religião, é porque quando nós nos conectamos pela religião, a gente se conecta a partir de alguns elementos. O primeiro deles, a partir de um esforço. Porque a religião insere em mim e você esforços que a gente tem que fazer para alcançar Deus. A gente tem que fazer sacrilégio, a gente tem que fazer sacrifício, a gente tem que judiar de nós para alcançar. Só que o problema é que quando a gente faz esse exercício para alcançar, ele se torna obrigado a fazer. Então não é um Deus. Talvez ele virou uma máquina de Coca-Cola. Eu dei a moeda, então por favor, me dê o que eu quero. Deus é assim. A religião fala disso. Talvez um outro problema que a religião traz é que ao mesmo tempo a gente vive na conexão com Deus a partir de uma demanda de troca, ou seja, eu faço o que a religião manda eu fazer para ver se Deus faz o que Ele tem que fazer. Então eu faço a minha parte e o Senhor faz a sua. Ó, Deus, o Senhor está vendo eu fazendo, né? Então o Senhor faz favor. Então não é sobre Ele, é sobre eu fazer algo e Ele me responder. E se eu não faço, está normal. Mas se eu faço, Ele tem que fazer. Trocamos. Religião prega assim. E uma outra consideração, não menos importante, é a questão da expectativa do alcance. Onde a religião promove em mim e você a mentalidade de que Deus está longe, eu preciso fazer alguma coisa para chegar perto dele, e de vez em quando Deus desce, de vez em quando Deus sobe, de vez em quando Deus desce, e eu fico nessa busca incessante religiosa para fazer algo lá. Isso é tudo religião. Isso vai, infelizmente, nos fornecer ferramentas para a saciação da vida, mas ela não vai satisfazer, porque não é sobre religião que a palavra de Deus fala. E aí vem a segunda e última, que eu quero debruçar um pouco mais, que tem a ver com a segunda saciação divina. A primeira é religião, a segunda é Jesus. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia, desde Gênesis até o final, o apóstolo João vai dizer isso ali nos evangelhos, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele. Enfim, vai falar sobre essa ação de que tudo no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia toda na sua harmonia, ela fala, revela e transpassa Jesus. Por isso que quando a gente olha para Jesus, sendo a segunda ou a melhor opção, melhor aqui, sobre saciação divina, é porque a Bíblia diz isso. Olha alguns textos que eu quero que você guarde. João 3,16, coloca para mim, Caio, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus nesses textos. João capítulo 3, versículo 16, você conhece, mas eu quero lê-la aqui com você. João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou tanto amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Existem duas coisas importantes que você sempre precisa lembrar quando ouvir ou ler esse texto. Que o amor de Deus é exclusivo e que o amor de Deus é inclusivo. Por que ele é inclusivo? Porque Deus amou o mundo, todos é o amor de Deus. Ele ama todos nós. Tanto que quando fala sobre o amor de Deus sobre todos, ele diz nesse conceito de graça ou de dom gracioso, que ele dá para todos. Por exemplo, o sol nasceu só para quem ama Jesus? O sol nasce para todos. Choveu só para quem ama Jesus? Chove em todas as lavouras. Até para aquele que é ruim. Para todos. O sol nasce. Jesus mesmo disse isso. Mateus capítulo 6. Contudo, quando a gente fala do amor de Deus, inclusive, porque Deus amou o mundo, inclui todos nós. De tal maneira que esse amor de Deus pelo mundo produziu no céu a intenção de enviar o Filho, Jesus, diz o texto, seu Filho unigênito, do céu unigênito, na terra primogênito depois da ressurreição, mas por ora unigênito. Para quê?
para que o amor exclusivo se pareça. Onde está o amor exclusivo? Para que todo aquele que nele crê, exclusivo, não é para todos, não pereça. Quem que não vai perecer? Todo mundo? Não, aquele que crê. Mas tenha a vida eterna. Eternidade vamos ter todos, ou com vida ou sem vida. Outro dia nós vamos falar disso também para você entender. Por isso esse primeiro texto que eu quero que você entenda é sobre o amor de Deus, inclusivo, Ele ama todos, e exclusivo, tem que passar pelo Filho. 2 Timóteo, capítulo de número 2, olha o que diz esse texto ainda. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, por favor. Olha o que diz essa palavra. 1 Timóteo, perdão, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus. Eu não estou inventando o texto, só estou lendo a Bíblia, tá? E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Eu não sou mediador de vocês. Alguém que você acha que tem espiritualidade maior não é mediador entre nós. Há apenas um. Apenas um Deus e apenas um mediador entre esse Deus e os homens. E ele se complementa segundo a palavra de Deus. Cristo Jesus, o homem. E aí Jesus mesmo fala sobre isso, o texto mais emblemático que a gente tem, João capítulo 14, versículo: sou a verdade, eu sou a vida. Presta atenção na parte B desse texto. Ninguém vai ao Pai? Não. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ou seja, Jesus nunca ofereceu um caminho de acesso a Deus. Jesus sempre quis, inclusive nessa expressão do texto de João 14,6, fazer com que eu e você nos reconectemos ao Pai, na expectativa de quem nós somos, filho. E não de um Deus na expectativa de criatura e criador tão somente, não que isso não faça parte do processo, mas o que Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus sempre quis levar a mim e a você para o Pai, e não para Deus. Então não tem a ver com religião, tem a ver com o Evangelho de Jesus. É diferente completamente se você souber e aprender o que é um e o que é outro. Por exemplo, quando eu olho para o islamismo, eu vejo no Alcorão, a Bíblia deles, a regra de fé e prática deles, um Deus que é chamado de Alá, que provavelmente não é o meu Deus, porque ali ele tem algumas instruções na Bíblia que são diferentes das nossas instruções. Então não é o mesmo Deus. Quando eu olho para o hinduísmo, e eu vejo alguns deuses como Brahma ou Matsya, que são deuses do hinduísmo e que está na Vedas, o livro do hinduísmo, que não faz sentido para mim. Mas para o hinduísmo aquele é o Deus, que é diferente do Deus do cristianismo. Quando eu olho para o budismo, inclusive, a referência do budismo é o próprio Buda. E ali os seus livros, das quais eles têm como estrutura, como elemento de regra de fé, como nós temos também, ali está dizendo como ele é, ou como aqueles que creem nisso vão andar. Mas a partir do momento que você entende que você é cristão, você precisa, por ser cristão, entender que a regra de fé e prática para o cristão é a Bíblia. E se a Bíblia diz que existe apenas um caminho e é Jesus o caminho, a verdade e a vida, não faz sentido um cristão, como nós vivemos como chacota por aí a respeito disso, porque nós não fazemos o que devemos fazer. Por isso que talvez aqui a gente precisa levar em consideração algumas considerações, inclusive sobre salvação, o que a Bíblia diz sobre salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, guarda esse texto, grife na sua Bíblia, por favor, pois pela graça vocês são salvos, não é por religião, é por meio da fé, e isso não é de nós, já é um presente de Deus, é um dom, presente de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, o processo todo que nós temos de encontrar com o Pai, não é por religião, onde Ele vem um pouco e eu subo um pouco e a gente se encontra, não, religião é assim, mas o Evangelho de Jesus Ele faz todo o processo e a gente está para baixo. Tudo que eu faço para saciar
vai cada vez mais me levar para baixo e não vai saciar a minha vida. Por isso que o Evangelho de Jesus é Ele, pela graça dEle veio, me resgatou. Através da morte de cruz. Isso é o Evangelho de Jesus. Por isso que às vezes eu e você precisamos não só olhar para isso, mas se perguntar, será que nós estamos vivendo, será que a gente organiza a nossa fé? Quero entrar num outro detalhe para finalizar nossa noite. Recebi 2 vídeos esses dias e um deles eu não consegui ajustá-lo para passar aqui. Um deles, não sei se você viu no Instagram, uma pessoa fazendo entrevista para alguns. O que você crê? Aí perguntava, o que você é? Eu sou cristão. Eu sou cristão. E outro falava, eu sou cristão, eu sou cristão. Aí você, eu sou islâmico. Ah, eu sou islâmico. Ah, eu sou islâmico. Ah, eu sou tal. E essas 2 religiões foram as mais contundentes ali do vídeo. E aí o entrevistador chegou e falou, então cita um versículo da Bíblia, já que você é cristão. Eu não sei. Aí ele perguntou para o Islã, cita um trecho, uma citra ali do Alcorão. Eles citavam. Um outro cristão, cita um versículo só. Jesus voltará. Aí pergunta para o outro, ele vai lá e cita certinho. Talvez esse mesmo vídeo faz sentido com o vídeo do humorista, eu não lembro o nome dele, não sou muito fã dele, mas ele fez uma chacota com os cristãos. Ou ele fez uma denúncia com os cristãos brasileiros. Ou ele foi, talvez, como Deus usa quem quiser, foi um instrumento para chacoalhar a gente. Porque no seu momento de discussão, e ele, como se diz ateu, no vídeo está bem isso, eu não sei como que é o nome do ator lá. Isso aí. E que eu não sei se eu posso falar aí, mas enfim, é isso aí. E ele comentando no seu stand-up, e falando que estava conversando com a pessoa, e a pessoa tentando falar que Deus existe, aquela coisa toda e tal. E aí ele fala, Deus existe, então. E ele começou a fazer uma narrativa sensacional e criativa sobre isso. E ele vai dizendo, vocês amam, de todo o coração, que legal, tal. E ele vai fazendo, e ele diz no final assim da sua explanação, e existe um livro desse tamanho, que fala tudo sobre Jesus, fala a vida de Jesus, quanto que Jesus faz, quanto que eu tenho que fazer, e enfim, ele faz um evangelismo pela Bíblia naquele lugar. E aí ele pergunta para aquele que estava perto, e você leu? Não. E a frase final ali, no contexto é, você não é cristão, não. Você acha que você é. Você acha que você tem conceitos de cristianismo. Você acha que você vive numa igreja. Você acha que você conhece a palavra. Mas como que eu posso me identificar com alguém que lê, que conhece a palavra, se eu não tenho possibilidade de, no mínimo, dizer como eu creio? E o problema está, o último detalhe que eu quero colocar. O problema está, inclusive, no início das Olimpíadas, aquele quadro, aquela intencionalidade, estranha ou não sei. Mas nós cristãos, todos bravos, abre aspas. Eu fico muito triste, porque você não vê, aquilo lá não é um problema com religião. E nunca foi com religião. Todas essas ações esdrúxulas, horríveis, sem respeito, que fazem inclusive no Brasil com o cristianismo, não é sobre religião. Quer seja no carnaval, em outras coisas, qualquer coisa que faz contra, não é sobre religião. Sabe por que não é religião? Por que ninguém deprecia Buda? Por que ninguém deprecia Alá? Até porque, alguns anos atrás, na mesma Paris, num jornal famoso lá, criaram algumas coisinhas, dando uma zoada com o islamismo. Alguns terroristas foram lá visitá-los. Lá em Paris. Mas não fazem um quadro com Maomé, não fazem um quadro com Buda, não fazem um quadro com uma deusa Matsia, não fazem nada, só faz com nós, com o cristianismo. Bota Jesus na cruz tudo errado, bota Satanás batendo, bota não sei o quê, vai zoando com nós. E aí nós nas redes sociais, não pode, é demônio.
Não estou dizendo que eles estão certos. Estão errados, sim. Deus sabe. Mas existe um texto lindo da palavra de Deus, que quando alguns estavam ali no monte, depois de um tempo de oração com Jesus, Jesus acorda os seus discípulos que não aguentaram orar por mais de algum tempo, e ele diz: acordem, vamos, que o traidor se aproxima. O traidor chega perto de Jesus, o beija, e Pedro de repente tira a espada e vai defender Jesus. Jesus fala para ele: não é pela espada, irmãozinho. Você acha que se eu não quisesse, eu não mandava uma multidão de anjos e fazia aquilo acontecer assim, ó? Você acha que eu não quisesse, acabava o jornal, acabava o canal, acabava a luz? Você acha que se eu não quisesse, eu fazia qualquer coisa dessa? Mas não é pela espada. Aquele que busca a espada, pela espada será ferido. Por isso que esse texto nos leva a entender que o problema, talvez, inclusive pelo cristianismo, olhando para todas essas estruturas religiosas, é porque as pessoas lá de fora estão tentando ensinar a gente a ser crente. Porque nós não estamos vivendo como cristãos de verdade. Porque talvez se nós, ao invés de olhar para um quadro desse e ficar bravo porque eles estão fazendo, a gente olhar para nós mesmos e falar: eu preciso parar de mentir. Eu preciso pôr em ordem a minha fé, eu preciso parar de roubar. Eu preciso parar de fazer coisas erradas com a minha esposa, ou fora do meu casamento. Eu preciso parar de adulterar, eu preciso parar de fornicar, eu preciso parar com essas coisas. Eu preciso olhar para a palavra e obedecer o que ela diz. Eu preciso ser um cristão autêntico e verdadeiro, porque é isso que eu creio. Eu preciso pôr em ordem a minha fé, porque a ausência dessa ordem, essa bagunça de sincretismo, essa doideira que as igrejas estão vivendo, sem palavra, está depreciando o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, não estou dizendo que eles estão certos, estão errados, sim. Não se faz isso com ninguém, nem com qualquer religião que seja. Mas por que fazem com a gente? Talvez porque a igreja que deveria ser a igreja é apenas um paiol de gente que se reúne para ter os seus corações afalfados pela palavra boa. Você é vencedor, campeão, você vai vencer. Talvez porque o templo, a estrutura do culto só serve para reunir adorador e mais nada. Talvez porque no encontro que a gente tem em relação à religiosidade, a gente vem para cá, recebe algo e volta para casa e somos piores. Não amamos a nossa esposa, temos problema com os filhos, é pai que não fala com o filho, é filho que não fala com o pai, é aquele problema de desarmonia, mas no outro dia estamos de novo, no outro final de semana de novo junto com Deus na igreja. Que tipo de evangelho é esse? Que faz a gente sair daqui e fazer bagunça, faz durante a semana a gente ir para motel, faz durante a semana a gente bater nos outros, faz durante a semana a gente gritar com os outros, faz a gente roubar e não ter um senso de que eu estou fazendo. Isso é religião, isso não sacia, uma hora isso vai cair. O que vai saciar a minha e a sua vida é o Evangelho de Jesus. É quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Ele, para Ele são todas as coisas. É no meio com Ele. Não é sobre religião, é sobre a graça de Jesus que nos alcança, irmão. Infelizmente, e aqui eu quero encerrar, trazendo um texto para você ler em casa. Vou ter que encerrar o texto, porque não temos tempo. 2 Reis, capítulo 18, por favor, coloque para mim. Quero colocar aqui os pontos para você levar para casa. 2 Reis, capítulo 18. Nesse texto nós temos uma treta, uma briga entre um personagem. Coloca para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 18. Versículo 1. Vou ler rapidinho esse texto para você entender. Eu quero tirar desafios. No terceiro ano do reinado de Josés, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, pode ir descendo, começou a reinar. Vai descendo comigo, meu querido. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Só um detalhe, isso, vai comigo. Desce mais, vai passando mais um ali. Eu vou ler só o conveniente por causa do nosso tempo. Pode ir descendo. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azerá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso e era chamado Neustã. Pode ir passando.
Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve nada. Pode ir descendo, pode ir descendo. Vai direto para o 21, por favor, para a gente abreviar nosso tempo. (25). Acho que eu estou no 2 Reis, cara. 1 Reis, capítulo 18. Por isso que eu estou lendo, eu falei, Jesus, está errado isso aí, não é o que eu estava lendo hoje. 1 Reis, capítulo 18, por favor, Caio, ou Gui. Isso. Não, versículo 1. Ai, agora estamos no texto certo. Elias tinha que entrar na cena, ele estava fora. 2 personagens importantes você tem que lembrar aqui. Elias é um dos. Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra veio ao profeta Elias e apresentou-se a Acabe, o outro rei. Pois enviarei chuva sobre a terra. O profeta Elias, daquele jeito. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, como a fome era grande em Samaria, pode ir descendo. Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel, que é a esposa de Acabe, estava exterminando os profetas do Senhor. Essa mulher é do demônio. Por isso, não coloque Jezabel no nome da sua filha. Amém? Nada de Jezabel, qualquer outra, até Dalila dá, mas Jezabel não. Não dá. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água, enfim. E certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes dos rios do país, talvez consigamos achar um pouco de capim e tal. Pode passar o versículo seguinte. E aí, eles se dividiram e começaram a fazer um monte de coisa. O fato é, desce o versículo 15, por favor, Gui. Tão certo, Elias começa a dizer na briga. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe, porque houve um problema. Elias de um lado e Acabe do outro. E Acabe era rei, mas ele servia outros deuses, Deus Baal e uma série de coisas. E Elias, que era servo do Senhor. E Elias se manifesta. Tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não é só como vive. Ele sabe quem eu sou e eu conheço ele. Hoje eu me apresentarei a Acabe. Aí começou a treta, olha lá, pode passar. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, é você mesmo perturbador de Israel? É, sou eu mesmo. Não tenho perturbado Israel? Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo lá no Monte Carmelo. Vai ter briga. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. De um lado, de Acabe, do outro lado, de Israel, no caso de Elias. E Elias apresentou-se a todo o povo e disse, olha o que Elias chamou, e talvez é a palavra que você precisa guardar. Até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus de vocês, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. Mas vai chegar a hora que nós vamos ter que decidir. No que você crê? O que é que baliza a tua fé? Talvez como hoje, como muitos de nós, o povo, contudo, nada respondeu. Pode continuar? Elias então disse, eu sou o único que restou dos profetas, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos. Ele começou a fazer um ritual. Escolha os profetas de Baal, um novilho, cortem-no nos pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do meu Deus. Aquele que responder, o Deus que responder por meio do fogo, esse de fato é o Deus. Então o povo disse, bora lá. Elias então disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, preparem, façam tudo o que vocês quiserem, mas clamem ao nome de Deus, mas não acendam fogo. Pode passar? Então pegaram o novilho, fizeram, desde manhã até o meio-dia, ó Baal, responde-nos, gritavam, dançavam em volta do altar, fazia todas aquelas coisas, colocava as coisas, colocava dinheiro, colocava tudo, Baal, responde nós, e ninguém respondia.
Parece até que está no tempo de hoje, né? Religião, Deus. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Se a tua fé não te faz nada na sua vida, o caminho é zombar de você. É o que estão fazendo com a gente. Gritem mais alto, talvez ele não esteja bem. Quem sabe ele está meditando, ocupado, viajando. Ou talvez até dormindo. Grite alto para despertar o seu Deus. Deus, de novo. Então passaram a gritar ainda mais alto, ferir-se com espada, religião, e lanças, religião, de acordo com o costume deles, religião, aprendi isso com quem aprendi, e começaram a sangrar e a sangrar. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a apresentação de oferta da tarde, lembra? Oferta, religião, Deus, Deus, contudo não houve resposta, ninguém respondeu, nem deram atenção dos céus para ele. Então Elias disse a todo o povo, preste atenção, aproxime-se. O povo se aproximou e Elias então reparou o altar que fez para o Senhor, o outro deles lá não funcionou, colocou o outro, talvez estava faltando Wi-Fi, né? Não sei, nessa época não sei se era, Bluetooth estava desligado, mas não rolou lá. E aí Elias trouxe o povo que estava em ruínas, pegou aquelas pedras e tudo e começou a montar o altar. Olha o que diz o restante do texto, por favor. Apanhou 12 pedras, representando a Bíblia, uma a cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha se dirigido, dizendo, o seu nome será Israel. Foi colocando as 12 pedras, pode ir passando rapidinho. E com essas pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual podiam semear 2 ceias de semente, uma coisa larga, mais ou menos assim, pode ir passando. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, pode ir passando. E então diz, encha de água. Bota água em tudo, molha a lenha, molha tudo. E derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí ele falou, não está bom, pode fazer mais. Pega a mangueira, joga água. E eles jogaram e fizeram de novo. Faça o mesmo pela terceira vez. Terceira vez é lindo na Bíblia quando se repete, irmãos. Terceira vez é lindo na Bíblia quando se repete. E eles o fizeram, a água escorreu em volta do altar e encheu toda aquela valeta. Pode descer, por favor. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs à frente do altar e orou assim, ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, identidade, quem que é Deus? Não é qualquer, Deus que estás em qualquer lugar, aparecido por... Não, ele tem uma realidade, ele tem uma identidade, ele tem uma história. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, é a palavra. O que faz? Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua, servo, Senhor, manda e obedeço. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fazes o coração deles voltar para ti. O que aconteceu? Então o fogo do céu, aleluia, caiu, queimou completamente o holocausto, queimou lenha, queimou pedra e o chão, e também secou totalmente aquela valeta que estava cheia de água. O Espírito do Senhor desceu ali. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, de fato Deus existe. Sabe o que está faltando para nós, irmãos e irmãs? Homens e mulheres como Elias. Fecho dizendo para você, primeira coisa, você precisa ter um posicionamento. A quem você serve? Elias fez isso. Por mais que ele seja o único, sozinho, mas ele se posiciona. Talvez no seu trabalho, na sua escola, na sua família, ninguém se posiciona, você precisa se posicionar. Até porque no meio do caminho, em cima do muro, já tem dono. Quem é você? Segunda, para você guardar. E seja disposto a pagar o preço por ser um cristão. O mundo vai sempre chamar a nossa atenção. Eles sempre vão aguardar um testemunho de Cristo na nossa vida. Seja disposto a pagar o preço. Terceira verdade. Haja com coerência entre o que você diz e o que você faz. Viva com coerência. Se você está aqui adorando a Jesus, lá fora adore também. Se você está usando os seus lábios para adorar a Jesus, não permita que Satanás use os seus lábios para xingar os outros. Seja coerente com o que você fala e o que você faz. E por último,
Sua fé precisa ter atitudes reais e verdadeiras no seu dia a dia para que os outros vejam que há Deus sobre você. Mas como nós nos comportamos diante dos outros? Como que você faz sobre a sua fé? Talvez está na hora da gente colocar em ordem a nossa fé. E eu finalizo para a gente entrar na nossa ceia, partir para o encerramento do nosso último momento do culto, perguntando para você: está tudo bem com você? Gabriel, chama as crianças lá para a gente. Está tudo bem com você ou você sabe que teu coração não está bem e você só não está com condição de se abrir? Segunda verdade, ouvir, refletir e agir. Como você tem preenchido esse vazio existencial que nós temos? Qual tem sido o seu caminho? Terceira verdade, se existe um espaço eterno dentro de você, é só o eterno que pode preencher. Isso é uma boa nova, boa notícia. É só Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é do tamanho do espaço que você precisa. E se você gosta de coisas geométricas, a cruz de Cristo encaixa certinho no vazio do teu coração. Isso sim sacia a nossa sede. Isso sim sacia a nossa vida. Isso sim nos alimenta de quem nós precisamos nos tornar.